abençoa os moradores deste lugar, abençoa a nossa família, nossos familiares, Senhor, abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa, Pai, o teu povo, desperta-nos, Senhor, para tamanha responsabilidade que é pregar as boas novas. Meu Deus, abençoa os obreiros da tua casa, as crianças, os adolescentes, a mocidade, a CIB, cada visitante, Senhor, que entrar, Senhor, por essas portas, para ouvir a tua palavra. Deus querido, anima o teu povo, fortaleça o teu povo na tua graça e na força do teu poder. Desde já te louvando pela vida do anjo da igreja, qual tem colocado neste lugar, juntamente com sua família e todos os seus familiares. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais esta oportunidade. Grata a ti, Senhor, pela vida sendo levada à tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor. Capacita, Senhor. Oh Deus, cada instrumentista, Senhor. Desde já nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja vai poder sentar. Presbítero Ivan, louvando o Senhor com 3 hinos da harpa. Glória a Deus. Está alto. Se quiser baixar um pouquinho. Está dando microfone. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Paz do Senhor, amém. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente. E aqui nós somos mais de 2 e mais de 3. Então ele já está aqui. Na verdade, ele já chegou antes que nós chegássemos, ele já estava. E ele está aqui conosco. Louvado seja Deus. É muito bom cantar louvores a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é bom e merece. Hoje está um dia difícil, muita chuva. Glória a Jesus. A minha esposa falou: você vai sair assim mesmo? Eu falei: eu vou sim. Eu vou sim, porque nós temos uma obrigação, nós temos um compromisso com Deus de fazer a sua obra. Louvado seja Deus. Então não é a chuva que vai atrapalhar, se a chuva é de Deus, nós também somos, então está tudo em casa. Graças a Deus. Nós vamos começar a louvar a Deus com nossos hinos congregacional, cantando o hino 61. Deus tomará conta de ti. Louvado seja o seu santo e eterno nome. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e de amor tomará conta de ti.
Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. 247. 2, 4, 7. 2, 4, 7. Glória a Deus. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor, ao louvar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos sim formar no céu na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação, ao louvar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Agora no céu na eterna mansão. Deus nos guarde, nos conceda paz, que tanto parecemos, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde, nos conceda paz, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Então vamos sim formar no céu na eterna mansão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 250. Glória a Jesus. Está muito bom, está muito gostoso. É bom louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Jesus. A Cristo unida está a minha alma, pois nele eu tenho meu vero sustento, me enche de gozo do céu e de calma.
apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim tua glória, ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o seu amado. 212. Aleluia. Glória a Deus. Os guerreiros. Glória a Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que anjos prepara. A milícia dos perdidos marcha em todo lugar.
Senhor. Vamos colocar de pé. Você que trouxe, abre comigo a sua Bíblia. Livro de Filipenses, capítulo 4. É um texto bastante conhecido. Vamos ler o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12 e o versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. Filipenses é um livro fácil de achar. Difícil encontrar sofonias, mas está na Bíblia também. Logo depois de Gênesis, um pouquinho antes do Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Eu tenho orado a Deus para que a vida do Senhor ela seja manifesta de uma forma que todos nós possamos sentir. Hoje eu já oro de uma forma um pouco diferente. Senhor, não vem com chuva não. Tem muita gente em casa. Amém? Estou falando isso, irmão, porque era 5h10 da manhã, eu estava já na batalha. O povo está aqui pedindo cama. Mas é bom estar aqui. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Versículo 11: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12: Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13: Posso todas as coisas naquele que fortalece. Poderoso Deus e Pai, Senhor, Deus, amor e bondade, Tu sabes, ó Deus, como a Tua igreja se encontra, ó Pai, no dia de hoje. Mas queremos, Senhor, te pedir, desperta, Pai, o Teu povo, porque Tua vinda, Senhor, está próxima. Queremos, ó Pai, te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor venha falar poderosamente, Senhor, usando os lábios do Teu servo, assim como o Senhor tem feito, Pai, para nos ensinar aquilo, Deus, que é, Pai, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor aos amados irmãos. Irmãos, está frio, né? Está chovendo. Mas não dorme não, tá? Vamos dormir não, né, irmão Glorinha? Nós vamos dobrar os joelhos agora. Vamos tirar 10 minutinhos? Vamos orar com os joelhos dobrados? Convidar o presbítero Carlos para fazer esta primeira oração. Depois, o nosso irmão Sebastião também vai fazer esta oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, te agradecemos já pela noite que Tu nos dá, Senhor. Neste momento entrego, Senhor, com o Senhor nossas orações em Tua mão, perdoa nossas falhas, pensamentos e obras, vem olhar com o Teu olhar de misericórdia, a Tua misericórdia nos basta, Senhor. Neste momento eu te entrego com o Senhor, pastor dessa igreja em Tua mão, pastor Thiago Serrano, toma a tua esposa, irmã Aline, toma a tua família em geral, toma também o ministério em Campo Grande em tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, fala, Senhor, nossos corações, Senhor, internet do teu servo, faz um rebuliço, Senhor, na nossa igreja. Senhor, nesse momento eu te entrego com o Senhor, a cada um, Senhor, daqui, Senhor, dessa igreja, a cada presbítero, cada diácono, evangelista, a cada uma mocidade, Senhor, coordenador da mocidade, coordenador, Senhor, da união feminina, Senhor, do adolescente, Senhor, daqueles que também ainda não querem um compromisso contigo, mas vai ter esse ano, Senhor, porque esse ano é de bênçãos. Ainda estamos, Senhor, nos últimos dias, Senhor, desse ano ainda, Senhor, 2020, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Nesse momento eu te entrego, Senhor, a minha oração em Tua mão. Senhor, nesse momento eu te entrego a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus 2 filhos, da minha parentela em Tua mão. Eu te entrego aquela família lá na chega. Ah, Deus.
Meu irmão, aquilo, Senhor, que eu tenho pedido, Senhor, e eu vou falar aqui ainda, Senhor, na tua presença. Nesse momento eu te entrego, Senhor, a cada um da tua casa, Senhor. Renova, Senhor, aqueles que não conhecem a tua palavra, que passam pelas portas nesse bairro chamado São João, que eles possam te reconhecer em espírito e verdade, que eles possam dar crédito a ti, Senhor, não só esse bairro, mas esse bairro chamado Campo Grande. Senhor, acampa teus anjos em redor desse lugar, Senhor, chamado Campo Grande. Senhor, bota teus anjos, Senhor. Senhor, os jovens estão perdidos, Senhor. Eu ali onde eu moro, naquele lugar ali, Senhor, tu tem nos usado ali, Senhor. Eles têm chamado, Senhor, Alabaxeca. Tem nos visto como crente. Então, Senhor, o Senhor está no negócio, Senhor. Não é por aí, Senhor. O Senhor quer que eles se curvam a ti, não ao Carlos, nem a Ilma, nem, Senhor, Deus, tu sabe de todas as coisas, Senhor. Aquelas vidas precisam de ti. Aquele foi para a igreja e depois foi para aquele lugar chamado na curva. Mas tu sabe de todas as coisas, Senhor. Não tem, Senhor, uma folha que cai na água que seja a tua ordenação. Senhor, nesse momento eu te entrego, Senhor, a mocidade dessa igreja em tua mão. Faz um reboliço, Senhor, dessa mocidade. Que eles venham salvar a alma, Senhor. Que a alma possa entrar pelas portas intermédias dessa mocidade, Senhor. Meu mãe, Senhor. Deus, eu creio que, Senhor, que a partir de ano que vem, muitas almas vão entrar pelas portas, que vai ter evangelismo, e a gente não está na primeira, Senhor, para falar do teu nome, porque as almas precisam ouvir a tua voz, Senhor, as almas precisam, Senhor, te encontrar. Senhor, essa nação brasileira, toma em tua mão, que eles venham, Senhor, te reconhecer. Deus, dá crédito a ti, Senhor. Nesse momento eu te entrego a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus de amor e bondade, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, meu Pai, eu venho a ti, meu Pai, pedir por toda a nação brasileira, meu Pai, pedir pelo nosso povo, meu Pai, pelo povo trabalhador dessa terra, meu Pai. Abençoe, meu Pai, nossas autoridades, meu Pai. Abençoe, meu Pai, toda a autoridade constituída, meu Pai. O presidente da República, meu Pai. Abençoe, meu Pai, os governadores, os deputados, os senadores, meu Pai. O poder judiciário, meu Pai. Abençoe, meu Pai, todas as autoridades espirituais constituídas, meu Pai. Abençoe, meu Pai. Reaviva a nossa igreja, meu Pai. Oh, meu Deus. Essa noite, meu Pai, eu venho clamar também pelas famílias, meu Pai. Por todos os familiares, meu Pai. Pelos filhos, pela juventude, meu Pai. Oh, meu Pai. Coloca em tuas mãos, meu Pai. Dê orientação, meu Pai. Que sua graça venha, meu Pai. Derramar em cada um, meu Pai. Glória a Jesus. Sabe de tudo, meu Pai. Glória a Deus. Meu Pai. Meu Pai. Pai da eternidade, meu Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai. Todas as nossas congregações, meu Pai. Campo Grande, meu Pai. Toda a congregação, meu Pai, de Madureira. Todos os evangélicos, meu Pai. Peço, meu Pai, reaviva, meu Pai. Tua graça e teu amor, meu Pai, alcance, meu Pai, mais e mais pessoas, meu Pai, para o teu reino, meu Pai. Oh, meu Deus, Deus de amor e de bondade. Eu coloco em tuas mãos, meu Pai, todos os estudantes, meu Pai, os empresários dessa noite, meu Pai. Coloco, meu Pai, também, meu Pai, toda a enferma, meu Pai, todos aqueles que estão no leito do hospital, meu Pai, precisando do teu auxílio, Pai. Eu coloco em tuas mãos, Pai, tenha misericórdia, meu Pai. Glória a Deus, meu Pai, Pai querido. Conforta, meu Pai, os corações cansados, meu Pai.
Amém. Sim, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir neste momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, dar mais, Senhor, capacitação com tua palavra, com o teu evangelho na tua família pentecostal, Senhor. Eu venho te agradecer, Senhor, pelas vidas de cada irmão aqui presente, Senhor, e aqueles irmãos que ainda vão chegar, Senhor. Que o Senhor venha trazer com segurança nos seus transportes, na sua caminhada, dos seus lares para a tua casa, para te agradecer, Senhor. E quero te agradecer, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelo nosso dia, Senhor. Agradecer pelo mais um dia de vitória, pelo mais um dia de vitória perante o teu evangelho, perante a tua graça, perante o teu amor, Senhor. Que o Senhor venha cada dia mais nos capacitar com o teu Espírito Santo, Senhor, porque só tu nos capacita, só tu nos dá força, Senhor, para o teu exército caminhar na vitória que é a tua palavra, que é a porção do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha cada dia mais, Senhor, derramar o teu Pentecoste, Senhor, no meio da tua família pentecostal, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, capacitar, Senhor, cada levita, cada pastor, cada presbítero, Senhor, cada evangelista, Senhor, cada trabalhador, cada cooperador, cada diácono, Senhor. Que o Senhor venha capacitar os presbíteros da tua palavra, os profetas da tua palavra, os pastores da tua palavra, os ministros do teu evangelho, Senhor. Que o Senhor venha capacitar os teus vasos, Senhor, como diz lá em Jeremias 18, Senhor, descer a casa do oleiro, para que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em cada vaso, cada vez mais capacitando com tua palavra, com o teu evangelho, com o teu amor, com tua graça, com a porção do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha encher, Senhor, cada dia mais, cada vaso do teu azeite, com tua palavra, com tua vida, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, venha nos dar vigor, Senhor, para caminhar no teu evangelho. Venha capacitar os nossos corações, as nossas mentes, o nosso corpo, Senhor, para a tua obra, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Que o Senhor venha nos capacitar todo o teu corpo, todo o corpo da tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha capacitar essa família pentecostal, Senhor, para que possa levar o teu evangelho para aqueles que têm fome e sede do teu evangelho, meu Pai. Que o Senhor venha curar, salvar, libertar vidas, Senhor. Que o Senhor venha visitar cada hospital, cada presídio, cada sanatório, Senhor. Que o Senhor venha visitar, Senhor, cada estação de trem de Santa Cruz, a Central do Brasil, Senhor. Venha operar, Senhor, na vida dos jovens, entregue a prostituição, o vício, as drogas, Senhor. Que o Senhor venha agir com o teu Espírito Santo, venha agir com o teu poder, venha agir com a tua provisão, Senhor, na tua família, Senhor, nos alicerces da família. E te peço pela essa grande nação, que o Senhor venha capacitar os políticos, venha capacitar os ministros, venha capacitar o presidente, Senhor, venha capacitar o STJ, Senhor, venha capacitar as forças armadas, as forças auxiliares, Senhor, venha capacitar, Senhor, toda a sua nação chamada Brasil, Senhor, com tua palavra e com teu Espírito Santo, ó Pai. Pois eu te peço e já te entrego, Senhor, todos perante, abaixo das suas asas, perante, abaixo da tua proteção, abaixo do teu esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, abençoar com tua palavra e com teu poder. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Quando tudo perante o Senhor está e todo teu ser controlar, só então hás de ver que o Senhor
virá socorrer quando tudo deixares faltar. Glória a Deus, aleluia. Se você pode, vamos colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar pela palavra. Glória a Deus. Pai, queremos te louvar e te adorar, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, unidos e reunidos no mesmo propósito, conhecer um pouco mais de ti, louvar o teu nome, conhecer cada vez mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua santa palavra. Amado Espírito Santo de Deus, revela-nos a Cristo, conceda-nos espírito de sabedoria e revelação, para conhecermos cada vez mais as riquezas da nossa herança em Cristo Jesus. Amado Espírito Santo, enquanto ministramos a palavra, manifesta saúde, curando, libertando, restaurando, abrindo portas, renovando, restaurando famílias, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Verso 13, Gabriel, glória a Deus. Colossenses 1, verso 13. Está em tela, se os irmãos quiserem acompanhar, nós vamos ler do 13 até o 23. Diz assim a palavra de Deus: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na terra, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui ministro. Amém? Pode tomar o seu assento. Irmãos, nós paramos um pouquinho em Romanos, estamos falando um pouquinho em Colossenses, porque a gente está seguindo uma direção que o Senhor tem nos dado de compreendermos a importância da unidade. Unidade não significa, irmão Bruno, a gente concordar com tudo um com o outro, mas sim concordar com o que Deus fala na sua palavra. Então nós estamos dando uma paradinha em Romanos, vamos voltar em janeiro, para que possamos ver aqui, através do livro, da carta que Paulo escreveu, irmão, aqui aos Colossenses, da importância da unidade. Essa carta, Paulo, quando ele escreveu, ele estava preso, na sua primeira prisão, e ele escreve essa e mais 3 cartas, se eu não me engano, de Filipenses também, mais outras 2. Mas o foco agora é justamente o que Paulo está aqui tentando refutar. Paulo está alertando a igreja em Colosso. Não foi ele que fundou essa igreja, provavelmente foi Epáfras, que foi também um discípulo de Paulo, e ele agora está tomando conhecimento de que estavam entrando muitas heresias na igreja de Colosso. Quais? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, ele alega que Deus não pode se encarnar. Isso não existe, porque a divindade, ela está no céu, e nós, como seres humanos, estamos na terra, e é algo muito distante um de outro. E isso é perigoso, porque é negar a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio a esta terra como Deus e como homem. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Hoje é tão interessante, presbítero Edson, que hoje nós já temos um de nós, já está lá, assentado, que é o próprio Jesus, irmão. Porque ele já está com o corpo glorificado que nós vamos receber no dia do arrebatamento. Os que dormiram primeiro em Cristo Jesus terão seus corpos transformados, e nós também. Depois os que estivermos vivos. Primeiro são os que dormiram em Cristo, ou seja, os que morreram. Mas é interessante que a Bíblia trata, de um modo geral, a morte como um sono. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Para crente, a morte não é morte. Para o cristão, a morte é somente um trampolim, o que vai te levar visivelmente a Deus, ao Senhor, ao Salvador. Então Paulo está refutando algumas coisas, como por exemplo, tinha de certa forma culpa anjos. A gente percebe que o diabo, ele faz voltar essas mesmas coisas. Algum tempo atrás, se eu não me engano, eu acho que mais até na década de 90, não sei se os pastores aqui lembram, veio uma onda de culpa anjos. Tem igrejas, talvez até hoje, que deixam cadeira para o anjo sentar, né? Aquela ninguém pode sentar, porque aquela cadeira é do anjo fulano de tal, é o anjo. Alguns falam do anjo Miguel. O anjo Miguel, ele tem até uma missão, que é guardar Israel.
Então Paulo ali já naquela época, irmãos, ele está refutando, ele está escrevendo uma carta que é aos Colossenses, onde a gente vai identificar um ponto importante. Na carta que ele escreve aos Efésios, presbítero Zé Maria, ele está ali ressaltando o quê? O corpo, que é o benefício da igreja. A carta aos Colossenses, agora ele está ressaltando a cabeça, que é a suficiência de Cristo Jesus para todos nós. Então ele vai explicar aqui, e nós vamos ler mais um pouquinho, nós vamos voltar aqui aos textos, ao verso 13, por favor. Nós vamos perceber a defesa de Paulo por nos mantermos somente em Cristo. E talvez hoje, Bruno, a gente questione assim, mas hoje isso não acontece mais. Nem escuto falar nas igrejas sobre gnosticismo, ou sobre adoração a anjos, ou sobre, nas igrejas evangélicas, né, por exemplo, as nossas, guardar sábado, ou lua nova, lua cheia. Não, isso aí não acontece no nosso meio. Sim, irmãos, é verdade, mas tudo aquilo que nos faz, irmã Fátima, tirar Cristo do centro e colocar outra qualquer coisa, mesmo que seja uma ação nossa, nós estamos entrando pelo mesmo caminho de erro. Os irmãos estão me compreendendo? Toda vez que a gente tenta substituir Cristo por alguma coisa que nós precisamos ou temos que fazer para receber, para alcançar, para ter algo de Deus, é o mesmo que a igreja em Colossos estava fazendo, e que Paulo vem defender, que Cristo é suficiente para tudo na nossa vida. Se os irmãos estavam aqui domingo pela manhã, nós falamos na Santa Ceia sobre a unidade, a importância da unidade, mas o que eu quis ressaltar era a importância da unidade na palavra. E lendo lá, irmão Gabriel, coloca aí por favor, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios capítulo 3, e aí a gente volta aqui, só para a gente poder pegar o raciocínio. 1 Coríntios capítulo de número 3, verso 10, aí Paulo está escrevendo a igreja em Corinto, e ele está questionando que tinha divisão na igreja. Um estava dizendo que era de Apolo, o outro estava dizendo que era de Paulo, e ele diz, inclusive, Macarol, aqui, vocês são carnais, não são espirituais. Eu tive que tratar vocês com leite, não pude nem dar alimento sólido, porque há inveja, há contenda no meio de vocês. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, e nós na verdade somos somente cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus. Paulo vai falando sobre isso, e aí ele fala que um rega, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então presta atenção, aí ele chega no verso 10, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o que? Olha só, irmão, o fundamento, e outro edifica sobre o fundamento. Qual é o fundamento que Paulo está falando aqui? Perfeito. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, acompanhe o meu raciocínio, por favor. Toda igreja que se diz cristã, ela tem que ter um fundamento. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Mas presta atenção nisso, que é muito importante o que a gente vai falar agora, e vamos entrar em Colossenses. O que, irmão Rito? Olha o que ele diz aí mesmo. Veja como cada um edifica. Esse templo aqui tem um fundamento, correto? Isso é que chama o que? Estaca? Não sei o que? Sapata? Tudo isso. O fundamento está aqui embaixo. É a fundação. A partir da fundação a gente pode levantar esse prédio aqui, esse templo. Os irmãos estão entendendo? A vida de cada um de nós é um templo. Tem uma fundação na nossa vida. Qual é? Jesus Cristo. Mas como que nós estamos edificando o nosso templo? Isso agora é importante.
que entra no que nós vamos compartilhar em Colossenses. Como é que a gente está edificando? Nós estamos centralizados em Cristo, porque entenda, Jesus Cristo, presbítero Ivan, ele é o fundamento, mas não somente o fundamento. Ele também tem que ser, a obra que ele concluiu tem que ser a nossa edificação. Os irmãos estão me entendendo? Uma coisa é o fundamento, é a fundação. Outra coisa é construir em cima dessa fundação. A fundação é Jesus Cristo. E a construção, a obra consumada na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia! A construção não tem nada a ver com você, nem comigo. E é isso, irmãos, que a gente está tentando trazer toda a igreja para ter a mesma visão, unidos em Cristo Jesus, em como estamos edificando a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático do dia a dia, presbítero Ed. Será que tem alguém, presbítero Carlos, que no nosso meio, vamos supor, um obreiro ou um crente há muito tempo, em que às vezes está conversando com um novo convertido, presbítero Samaria, e aí, vamos supor, é uma irmã ou uma jovenzinha que se converteu há pouco tempo. Aí essa jovenzinha vai conversar com essa irmã que já tem 20 anos de igreja, e ela fala: eu me converti há pouco tempo, e olha, está acontecendo umas coisas lá em casa, mas aí eu queria pedir um conselho, só uma orientação, como é que eu faço? Aí a irmã: mas o que está acontecendo, minha filha? Ou o irmão, a maioria aqui é mulher, vamos falar dos homens, é melhor. Aí o irmão com o jovenzinho, senão em casa ela pode. Então, o irmão com o jovenzinho, o irmão já é antigo. Mas o que está acontecendo, irmãozinho, lá na sua casa? Uns negócios lá, uns vultos, eu estou vendo e não sei o quê. É mesmo? Vem cá, e tu veio da eu antes eu andava por aí, eu já fui em centro de mesa branca, eu já fui não sei aonde. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. E um dia você já confessou isso tudo, você já falou isso tudo aí para Jesus, você já botou isso tudo para fora. Preste atenção no que o pastor está falando. Olha o diálogo que eu estou simulando. O irmão antigo falando para o jovem: você já falou sobre isso tudo aí, já botou isso tudo para fora, porque se você não confessar, não tem jeito. Percebam o que eu estou dizendo agora. O que esse irmão está dizendo, que não basta o que Jesus fez na cruz, tem que ter o que ele tem que fazer também. Quem está me entendendo? Está errado, irmãos. Eu estou adicionando ao que Cristo fez na cruz algo que eu preciso fazer. Se na cruz Ele levou todas as minhas maldições, Ele se fez maldito no meu lugar, acabou. Mas o justo viverá sendo certa ou errada. Estão entendendo? Está acompanhando, irmão Glória? Se crer errado, vai ter a consequência da sua fé errada. Mas se eu creio em Cristo, como está na Bíblia, que Ele é suficiente para a minha vida, acabou. Eu passei uma experiência, não gosto muito de falar sobre a experiência, mas é um exemplo da Bíblia. 2000 e pouco, eu estava, foi 2005, 2006, nós éramos uma igreja lá em Madureira, igreja metodista. Acabou o culto, um irmão veio me chamar: pastor, o senhor pode ir comigo lá em Jacarepaguá? O meu irmão mora numa casa lá, e o caseiro que lá toma conta tem um menino de 12 anos, o menino está endemoniado. Aí eu perguntei: mas seu irmão é crente? Não, ele é, e já orou por ele, mas o demônio não sai. Aí eu falei: meu Deus do céu. E
nossa vida, irmãos, ela é de crescimento. Você hoje não é a mesma coisa que você era ontem. A vida do cristão é que nem a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Então hoje eu conheço coisas que eu não conhecia naquele momento. E aí eu falei, não, tudo bem, então vamos lá, acabou o culto, vamos para lá. Deixei a minha esposa em casa, fomos lá. E aí, esqueci até o nome daquele irmão, Célio, né? Acho que era um irmão magrinho. E fomos lá em Jacarepaguá. Chegamos lá, está um menino, 12 anos, presbiteriano, branquinho. O pai tinha uns probleminha mental. A mãe era envolvida no ocultismo. Misericórdia, onde que eu me meti? Aí fomos orar pelo menino. Estamos lá, começamos orando. E a gente está orando. Nesses momentos de oração, irmão, às vezes é bom nem perguntar nada. Porque aí o Senhor, é como se assim, nós dessemos mais liberdade para Ele realmente agir. Porque às vezes a gente pergunta e a gente vai pela razão. A gente vai pelo que... E aí estamos orando. Irmãos, começamos a orar, mas 15 para as 11 horas, irmão. Estamos orando, meia-noite. Estamos orando. 1h da manhã. Estamos orando. 1h30. Orando. 2 horas. Orando. Irmão, deu 2 horas. Olha o que eu fiz. Eu parei, mãe. Falei, irmãos, o nome de... E olha, era 5 adultos para segurar uma criança. 5 adultos para segurar uma criança. Porque ele batia com a cabeça no chão, tentava bater, porque uns demônios que estavam nele. E aí eu segurava, outro num braço, outro no outro braço, outro numa perna, outro na outra perna. E eu orando. E orando. Deu 2 horas da manhã, irmãos, não estava mais aguentando. Eu falei, irmão, ninguém. Aí eu fiquei irado, com raiva. Falei, ninguém segura mais ele, não. Em nome de Jesus, está todo amarrado aí, fica aí. Fica aí. Aí eles largaram e o menino ficou preso mesmo. Levantei e falei, vamos beber água. Irmão, já era umas 3 horas orando. Falei, vamos beber água. Aí a gente foi beber água. A casa tinha um quintal atrás, eu fui lá para trás. O que eu fui fazer? Orar sozinho. Olha a minha oração, meu pensamento. Perceba que isso se aplica no que nós estamos falando. É heresia. Qual é o meu pensamento? Senhor, em nome de Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Senhor Deus, se tem algum pecado na minha vida, me mostra. Perceba como é que eu estava adicionando à obra de Cristo o que eu fazia ou deixava de fazer. Evangelho não tem nada a ver com isso. Evangelho é o que Cristo fez, e o que Ele fez quando eu creio corretamente vai manifestar um comportamento correto na minha vida. E eu fui lá para trás, se eu tenho pecado, não sei o quê. Aí o Espírito Santo, muita misericórdia, falou dentro de mim. Não é por força, nem por violência. Não são vocês. É a obra consumada. Eu voltei. Falei, ninguém segura mais esse menino. Eu não deixei ninguém botar a mão no menino. De 5 adultos, irmão, ninguém mais botar a mão no menino. E não sai daí, você está amarrado. Pode sair um por um agora, em nome de Jesus. Foi o sangue derramado que nos dá a condição, que nos capacita. O poder está no nome de Jesus. Começou, irmão, era legião. Saiu tudo. Em 5 minutos o menino voltou ao normal. De 3 horas e meia. Porque eu estava preocupado se eu tinha alguma coisa de errado na minha vida. Você entende que não é pelo que você faz, não é o seu comportamento, mas é o nome de Jesus Cristo. Mas pastor, se o nome de Jesus está numa pessoa que acabou de errar, se ela crer certo, funciona. Porque não é o erro ou o acerto seu, irmão, que vai fazer o milagre acontecer, é a obra de Cristo. Mas quanto mais eu creio na obra de Cristo, melhor eu fico. O meu comportamento vai mudar, é claro. Ninguém se aproxima de Jesus e continua a mesma coisa. Então não conheceu Jesus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Então olha o que Paulo está falando. Como é que a gente está edificando?
Porque ele avança e ele diz assim no 12, ó. Isso aqui a gente falou domingo pela manhã. Verso 12. Gabriel, verso 12. Bota aí, Gabriel. Olha o verso 12. E se alguém sobre este fundamento, olha, formar um edifício de prata ou pedras preciosas, ou, perceba, irmão, são seis itens que ele fala: ouro, prata, pedra preciosa. Em contraponto, madeira, feno e palha. Ouro, prata ou pedras preciosas são obras que nós edificamos que falam exclusivamente de Jesus. Madeira, feno e palha são obras que nós edificamos sobre o fundamento de Jesus, mas misturando com o que o ser humano tem que fazer, ou o crente tem que fazer. Como assim, pastor? Por exemplo, Paulo antes ele está falando o quê? Que aqueles crentes eles eram carnais e não espirituais. Por quê? Ele tinha que dar, irmão Samuel, leite para eles. Não podia ser, cara, um alimento sólido. Por quê? Porque eram bebês. O bebê que é carnal. O bebê, uma criança, se você pega o brinquedo dela, ela chora, faz bico, fica de mal. Mas tem crente que é humanamente adulto, mas espiritualmente bebê. Uma criança, só que já era para ser maduro, porque está muito tempo na igreja. O que não permite amadurecer? Isso aqui, ó, Hebreus 5, Gabriel, por favor. Olha o que não permite um cristão amadurecer, se desenvolver, se tornar espiritual. O que impede? Veja aqui comigo, 12, Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser está falando de crente, tá? Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais de que necessitais de perceba, é o mesmo assunto de lá, de Coríntios. O que é que precisa de leite? Beber. Mas olha o motivo pelo qual esse crente que está tomando leite não pode comer comida sólida. Por que ele ainda não é maduro? Veja, avança por favor. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está o que, irmãos? Aí é o segredo. Então o que a gente precisa descobrir? O que é a palavra da justiça? O que é a palavra da justiça? Em outra versão vai estar o ensino da justiça. Isso é fundamental para a nossa vida. É fundamental a gente ter essa consciência. Por quê? Porque, irmãos, entendam, nós não devemos, mas em algum momento você pode falhar. E se nós não entendermos o que é o ensino da justiça, eu vou deixar de desfrutar o que Deus já me deu, porque eu estou me condenando. Você é justo não é pelo que você faz. Você é justo porque Jesus deu a justiça dele para você. Ele conquistou essa justiça na cruz. Como? O que é a justiça? A gente já falou, mas é importante a gente se lembrar. Vamos lá. O exemplo que eu dei no passado, não sei se a irmã Rita lembra que eu falei aqui no culto de libertação. Se um homem bêbado, um jovem bêbado de 25 anos, dirigindo um carro, atropela uma criança de 10 anos aqui, na calçada, na porta da igreja, essa criança vem a óbito. A família vai para a rua em passeata com faixa. O que eles vão pedir? Justiça. Escute isso. Será que de fato é justiça que eles querem? É isso que nós devemos falar? Queremos justiça? É de fato justiça? Presta atenção. O que eles querem? A família principalmente. Talvez alguns de nós. Justiça. Mas o que? Querem que o homem seja preso e condenado. Então, na verdade, Mandorinha, querem vingança.
Porque o que é justiça, Carl? Você que é advogado pode até nos ajudar e você entende melhor. Por quê? A justiça de fato será cumprida, sabe quando? O último dia de pena desse homem na cadeia. O dia que ele for solto, a justiça foi cumprida. Porque ele cumpriu toda a pena. Não é isso? Não é assim que funciona o direito? Ele cumpriu toda a pena. Ele pode ser julgado e condenado novamente por esse crime? É uma vez só. Na cruz do Calvário, Jesus pegou todos os teus e os meus pecados, todos eles, e Deus julgou ele de uma vez por todas. Aleluia! Nós não podemos ser julgados pelos pecados que foram julgados em Jesus Cristo. Por isso a justiça de Deus foi cumprida. Deus está satisfeito. E é isso às vezes que não entra na nossa cabeça, porque a gente, mas pastor, isso é um absurdo falar desse jeito. É só se você estiver olhando para você, porque se a gente estiver olhando para Deus, a gente vai achar extraordinário. Que amor é esse? Aos nossos olhos, o que está imundo, se a gente acha um papel sujo na rua, o que a gente faz com ele? Joga? Todo mundo concorda? Deus é diferente. Achou eu e você todo sujo, imundo, lava no sangue e dá para aproveitar novamente. É isso que a cruz fez, irmãos, e a gente precisa ter esse entendimento. O ensino da justiça é receber a justiça de Cristo. Você quer ver? Em Mateus 5, Jesus diz assim, irmã Rita, para os discípulos: olha, vocês acham que eu vim descumprir a lei? De jeito nenhum. Eu vim para cumprir a lei. Porque ele era o único que conseguia. Eu e você não conseguimos. E nem precisamos mais. Não significa, irmãos, quando a gente fala que não é para cumprir a lei, que não precisa, não quer dizer que a gente pode viver uma vida, a gente vai viver de qualquer jeito, sem regra. Nada, é o contrário, irmãos. Porque a gente recebe a justiça dele e se torna melhor do que se você mesmo quiser cumprir qualquer regra. Porque aí a gente cumpre sem esforço e vai além. Porque, por exemplo, na lei, a lei vai dizer assim, ó, não roube. Você não pode roubar. Mas depois do que Jesus fez na cruz, Paulo vai dizer assim, ó, trabalhe com as suas mãos, fazendo o que é útil, para que também tenha o que repartir com quem precisa. Percebe o que vai além? A lei vai dizer assim, ó, não pode adulterar. Marido que é um cavalo, mas não adultera. A mulher está morrendo em casa, mas não adultera ele. Mas aí depois de Jesus, Paulo vai dizer assim, marido, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Aleluia! E como é que a gente recebe essa capacidade, irmão Samuel? Porque em nós não tem. Mas quando eu olho para a obra consumada, ela provê isso para mim, Carol. Isso é viver pela fé nele na obra consumada. E aí eu consigo amá-la. Mesmo quando ela não faz o pudim que eu queria. Mesmo quando ela quer dormir brigada comigo. Eu não desisto. Aleluia. Entende, irmãos? Vem dele, Jorge, essa capacidade. A obra, o que a gente precisa descobrir, que essa obra na cruz, ela é maravilhosa, ela tem tudo que você precisa, meu irmão. Tudo. Qualquer necessidade que a irmã tenha e que fale sozinha no seu quarto para si mesmo, a cruz do Calvário conquistou o suprimento. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Essa é a questão. Então, sumiu tudo aqui. Gabriel, glória a Deus. Olha lá, Hebreus 5, aí a gente está no 13. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado em quê? No ensino, avança por favor,
na palavra da justiça, que é o ensino da justiça, porque é menino, olha só, avança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, e essa versão ainda não é melhor, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Você consegue mudar a versão? Coloca na King James atualizada, por favor. Vocês vão perceber a diferença. Isso aí, irmãos, eu tenho falado isso. Crente não pode só ler a Bíblia. A Glorinha, não dá para crente só ler a Bíblia, João. Crente precisa estudar, é diferente. E eu, quando vou estudar, irmãos, sabe o que eu faço? Eu leio em várias versões. Porque, cadê a sua Bíblia? Você está com a Bíblia aí? Levanta ela assim, por favor, quem está com a Bíblia. Ó. Essa sua Bíblia é inspirada por Deus? Sim. Hã? Sim. Ah, é? Deus inspirou vários? Foi, vários tradutores. Só o original foi inspirado por Deus, irmãos. Isso aí é uma cópia. E não é para a gente ficar desequilibrado e preocupado com isso, não. É o suficiente para a gente viver a vida abundante na terra e ir para o céu. Mas essa sua Bíblia, nossa Bíblia aqui, é uma cópia, irmãos. Essa aqui não foi inspirada por Deus, mas é o suficiente. É uma cópia. Só o original foi inspirado, amém? Os irmãos que compreendem, ninguém vai ficar escandalizado com isso. Glória a Deus. Hã? Tá certo? Tá certo, não é? Só um foi inspirado, é o canon, o original. E dali vai sendo extraído. Isso aí, e é antigo. Então, o que é importante, irmãos? A gente estudar em várias versões, porque vai ter uma outra versão e talvez fique mais fácil para a gente compreender o real sentido daquele texto. Você conseguiu? Olha aqui, ó. No entanto, o alimento sólido, ó, você está fresquinho que a gente leu, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé. Na outra não estava escrito isso. Entende, irmã? É por isso, irmãos, que você vai ver que tem 4 vezes na Bíblia escrito: o justo viverá pela fé. 4 vezes, 4 textos diferentes, irmão Sebastião. Irmão, o nosso Pai quer que a gente tome muita atenção sobre viver pela fé. Por quê? Porque nós lemos lá em Colossenses que Jesus, ele foi criado para ser um proeminente. Por ele foram criadas todas as coisas. Então o que Deus quer, irmã Carol? Que a gente viva a nossa vida no dia a dia pela fé, irmã Márcia, em Jesus para tudo. Porque na cruz, o que ele fez? Samir e Samara? Hã? Samir? Isso. Na cruz, ele fez o quê? Ele removeu de nós o que nos impedia de receber as bênçãos de Deus. O que nos impedia? O pecado. Mas não é o pecado, a ação de pecar. Porque perceba, existe a profissão de pintor, sim ou não? Sim. Sim. O profissional pintor, ele faz o quê? A ação é consequência do que ele é. Concordam comigo? O pecador, aos olhos de Deus, ele só é pecador se ele tem a velha natureza. Porque é a velha natureza que escraviza o ser humano no pecado. Aí você aceitou Jesus e o que aconteceu? A sua velha natureza morreu. E você recebeu a natureza de Deus dentro de você. Olha que coisa de doido. Vamos dizer assim, bem santa, coisa maravilhosa. É tão maravilhosa que às vezes é até difícil, irmã Glorinha, de acreditar nisso. Por quê? Porque a gente não vê, irmã Liana. E quando não vê, aí fica difícil. Será que é? Será que não é? Mas está na Bíblia. Pelo menos com a Bíblia a gente concorda. Sim ou não? Sim. Quem crê que a sua velha natureza
natureza morreu? Levanta a mão aí. Aleluia. Crê que tem a natureza de Cristo dentro de você, levanta a mão. Aleluia. Isso é tão verídico que você recebeu o Espírito Santo, senão não seria possível. E essa velha natureza nós herdamos de quem? Perfeito. Os irmãos estão compreendendo? Por isso a obra na cruz, cara. Por quê? Jesus na cruz, entenda, ele não veio em primeiro lugar perdoar os pecados. Ele veio aniquilar o pecado. Por isso João Batista, quando enxerga ele, João 1,29, o que João Batista diz? Eis aí, que faz o que com o pecado? Tira! Por quê? E é isso que às vezes parece que dá nó na nossa cabeça, mas por quê? A gente comete pecado, mas não somos pecadores. Por quê? Porque a velha natureza que me fazia pecador, ela saiu de mim. Qual é a tendência? Quanto mais eu aprendo de Cristo e creio nessa verdade, mais poder nós recebemos, capacidade para não cometer o mesmo erro. Alguém sabe se tem algum texto na Bíblia dizendo que a sua velha natureza morreu ou saiu de você? Existe isso na Bíblia? Não tem na Bíblia? Tem, Maria. E essa é uma outra passagem. Ele está mandando a gente se despir. Mas vamos ver aqui, ó. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Então, por isso que o pastor fala que tem alguns textos, mas é importante marcar na Bíblia, chegar em casa, ler de novo, ora, fala com o Espírito Santo, que está dentro da gente, ele nos guia na verdade, revela a nós, porque é isso que eu estou tentando, ou seja, compartilhando para esse ano, todos nós caminharmos em unidade na palavra, entendendo a mesma coisa, todos nós, porque assim nós veremos manifestações extraordinárias, irmãos, de milagres aqui dentro. Porque tem que ter unidade. Olha o que diz Romanos 6, verso de número 6, verso 6. Pois temos de quê? Foi o quê? Foi a fim de quê? E que mais? Para que nunca mais. Irmãos, pensa comigo, seria algo contraditório. Às vezes, sabe o que acontece, irmão Glorinha? Isso também acontecia muito comigo, mas tem mudado. Passava algum texto, eu falava, pô, mas isso não é bem assim não, mas eu não entendi, eu vou passar direto, eu vou ler outra coisa. E não deu para entender, porque se você ler a parte final, para que nunca mais venhamos servir ao pecado, dá a entender o quê? Que você nunca mais vai pecar. É isso? Mas é verdade, você nunca mais vai pecar? Hoje todos nós pecamos. Não devemos, mas cometemos falhas. Quer ver? É que a gente fica, não, mas você tá. Quem não cometeu nenhum pecado hoje, levanta a mão. Acabou, todo mundo. Então o que isso significa? Eu vou explicar. Aí é uma questão de estudo. A palavra pecado aqui é um substantivo. É hamartia. Hamartano é o verbo, é a ação de cometer pecados. Hamartia é o substantivo, é uma natureza pecaminosa. Então que o apóstolo Paulo recebeu de revelação e ele deixa registrado é o seguinte, volta o versículo por favor, Gabriel. É que, olha só, temos conhecimento do quê? De que? É o verso 6. Temos conhecimento de que a nossa velha humanidade, o que é essa velha humanidade em Adão? É o pecado. É o velho homem que nos mantinha escravo. Esse velho homem que me fazia cometer ações de pecado. Por exemplo, eu não era crente.
Como é que o mundo lá fora diz? E eu seguia essa orientação quando eu era jovenzinho: prendam as suas cabras, que o meu bode está. Ó, os mais antigos entendem. Mas isso não é verdade, irmãos. A gente tem que ser transparente aqui e falar para a gente entender o dia a dia. É a linguagem do mundo. O mundo é machista. E infelizmente a igreja vem um pouquinho ainda com isso. Porque seja sincero, você não precisa falar para mim, mas quando tem um caso de adultério na igreja, em que foi o homem que cometeu, a maioria das irmãs vão até a irmã que foi a vítima. Ô, minha irmã, tem misericórdia, sabe como é que esse mundo está perdido, né? Olha, luta pela sua casa, perdoa ele. Inverte. Foi a mulher que adulterou. O que você acha que vai acontecer? Entende? Por quê? Irmãos, o meu espírito, o teu espírito nasceu de novo, mas a tua mente está sendo transformada a cada dia. Então a gente tem que renovar a nossa mente para arrancar esse pensamento do mundo. Porque somos todos iguais. Se o homem pecar, é a mesma coisa que a mulher, irmão. Com a linguagem popular, os dois são sem vergonha, acabou. Os irmãos estão me compreendendo? Então o que acontece? A velha natureza morreu, foi crucificada. Era ela que te fazia escravo. Só que, o que nós ainda temos? A mentalidade da velha natureza. Muita coisa a gente pensa igual. Quem sente aqui desejo de vingança em algum momento? Ninguém sente, né? Todo mundo já virou anjo. Isso é mesmo? Viu? Só a irmã Celine que foi sincera. A gente já está pegando a terceira vez agora. Porque esse desejo de vingança é o que, irmãos? É um pensamento da velha natureza. Não é a velha natureza, irmãos. É um pensamento. Mas se eu ficar pensando que eu sou completamente amado por Jesus, eu sou completamente perdoado por Jesus, eu sou completamente abençoado por Jesus, irmãos, o que vai dominar a minha mente é a mente de Cristo. É por isso que a gente vai entender que ele foi como ovelha muda para o matador. Ele tinha todos os motivos, ele podia, né? Vocês lembram essa passagem bíblica? Vieram prender, quem é Jesus? Jesus chega perto, eu sou. Cai todo mundo por terra. Aí vem os discípulos, Pedro arranca uma faca, corta a orelha de mal. Que isso? Bota a mão na orelha, Jesus, volta a orelha. Se eu clamasse ao meu Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos, mas o meu reino não é aqui nessa terra. Por quê, irmãos? Ele precisava pagar para que pudesse arrancar a velha natureza. Porque senão Deus seria injusto, José. Se Deus só perdoa, nós não está todo mundo perdoado, Ele seria injusto, porque Ele estaria indo contra a palavra. Porque o que Ele fez? Ele disse que quem pecar vai morrer. Só que Jesus nunca cometeu pecado, não conheceu o pecado, não tinha pecado. E o que Ele faz? 2 Coríntios 5, 21, por favor, Gabriel. Ele faz assim, é uma troca. A cruz é tão maravilhosa, eu preciso compreender isso, irmãos. E cada dia eu confesso aos irmãos, eu fico mais encantado quando eu descubro mais um pouquinho. Mas a cruz fez tudo por mim, por você, por todos nós, por todo ser humano. É isso, Carol, é até difícil entender. E antes do 21, vai para o 18. Eu estou explorando a Carol, que ela está vindo há pouco tempo, e ela é uma doutora, advogada, então é bom que ela entende mais de direito e nos ajuda, né? Pode corrigir isso. O presbítero Zé Maria fica rindo, a filha dele emprestada. Olha o verso 18, olha só que coisa linda. Irmã Rita, tudo isso provém de Deus, que fez o quê? O que
Deus fez, irmãos? Nos reconciliou com quem? Como que Ele fez isso? Como? Explica, alguém pode explicar? Como que Deus nos reconciliou com Ele? Através de Cristo. Aonde, irmãos? Na cruz do Calvário. Por que antes de Jesus nós não poderíamos ser reconciliados com Deus? Por causa da velha. Ih, rapaz. Vou pegar ele. Pega ele também. Lá vai ter muita segurança para Adão. Você entende isso? Você consegue? Aí olha só, avança. Verso. E nos outorgou o ministério de quê? Da reconciliação. Então, irmãos, meu irmão pecou. Qual é o nosso dever? Está ferrado. Vai pagar, vai ficar em disciplina, vai ser excluído da igreja. Isso é o ministério da reconciliação, meu Deus. O ministério da reconciliação faz o quê? Reconcilia. Como? Eu sei que você errou, mas tem provisão para o teu erro. Jesus já pagou tudo na cruz. Pode caminhar com Ele. Não para, continua. Ele te ama, Ele já pagou. Mas aí talvez a religião vai falar: mas pastor, é isso? Isso é banalizar. O que Deus fez banalizar se você está olhando para o ser humano. Mas se você está olhando para a obra consumada, que extraordinário. Porque se isso não for suficiente, pensa comigo. Você nasceu pecador ou você se tornou pecador depois que cometeu o primeiro pecado? O Kerlon deu uma aula para a gente agora. Você nasceu pecador, mas preste atenção. Você escolheu a família que você ia nascer? Quem escolheu? Levanta a mão. Quem escolheu a família? Eu escolhi, pastor. Meu pai e minha mãe, eu nasci naquela que eu falei, eu quero nessa aqui, já vim para essa. Quem escolheu a família? Quem escolheu nascer? Nascer, você escolheu nascer? Não. Então você tem culpa por nascer pecador? Não. Por que você nasceu pecador? Herança? Irmão, seja sincero. Jorge, o que Adão fez é muito poderoso. Mas concordo que o que Adão fez é poderoso, porque todo ser humano, presbítero Samuel, depois dele, nasceu com o problema dele. Entende isso? Mas o que Jesus fez na cruz? Aleluia! Se eu digo, eu aceitei Jesus, nasci de novo, estou justificado, sou justo. Mas se eu achar que eu perco essa justiça porque eu falhei, o pecado nasceu por causa de quem? Em primeiro lugar do diabo, mas depois do diabo, humanamente falando, foi Adão. Né? Se eu disser que o que Adão fez agora arranca de mim o que Jesus já me deu, o que Adão fez tem mais poder do que o que Jesus fez na cruz. Compreende isso? Acha que isso é verdade? A obra de Jesus é completa na sua vida. Entende isso, irmão? E não é maravilhoso isso? Ou dá vontade? Quem sentiu uma coceirinha aí para pecar? Fala agora, eu vou te dar uma surra. Alguém sentiu a coisa? Pastor, dá vontade agora. Vou pegar um dinheirinho fácil ali, um negócio, beleza. Pelo contrário, irmãos, a gente fica apaixonado por esse Jesus. Que coisa linda é essa? A obra dele é perfeita e completa, é definitiva. Aleluia! Aí, olha o que ele fez, o verso 19, acompanha aqui. Pois Deus estava em Cristo. Todo mundo aqui entende um pouquinho do português. Estava, está no presente, passado ou futuro? Passado. Aonde que Deus estava em Cristo? Na cruz. Isso aí não veio do Senhor não, foi Deus que te revelou. Na cruz. Deus estava em Cristo na cruz, fazendo o que, Carol? Reconciliando quem? A igreja, irmão Márcia, com ele. Era a igreja que ele estava reconciliando?
É, presbítero Samuel? Hã? Toda a humanidade. Sabe o que significa isso? Quem for para o inferno, entenda, não me se escandaliza, vai perdoado. Compreende isso? Mas por que ele vai? Porque ele não acreditou que estava perdoado. Ih, calabaçaia! Se não tiver a nossa fé, o benefício do que ele fez na cruz não chega a nós. Se nós, entende isso, Jorge? O ser humano que vai para o inferno vai perdoado por Deus, mas ele não recebeu o perdão, porque ele não creu, não aceitou Jesus. Que Deus é esse, irmãos? Aleluia. Que Deus é esse que vê as nossas falhas, irmãos, e vai para a cruz. Que vê as nossas fraquezas, imundícia, e vai para a cruz. Que sabia o que você faria e vai para a cruz. Não desiste. Você acha que o restante ele não já nos deu? Já deu tudo que nós precisamos. Olha o que ele fez, reconciliou consigo mesmo o mundo, irmão. O mundo. Por isso que ele quer que a gente viva pela fé. Porque a fé é concordar com o que ele fala. Essa é a fé de Deus. É dizer o que ele diz. Hoje eu e minha esposa estavam conversando. Aí ela foi fazer um atendimento na escola. Irmãos, exemplo do nosso dia a dia. Eu gosto de falar das nossas falhas, não dos acertos. Os acertos deixa que Deus vê. Mas a gente conversando, ela mandou um áudio: amor, ora por mim que eu vou fazer um atendimento muito difícil. Não foi isso? Aí eu devolvi o áudio: amor, o seu atendimento vai ser maravilhoso, porque é Jesus quem vai atender por você. Aleluia! Saia! O justo viverá. Não é pelo que ele vê, irmãos. Se você está vendo algum ente querido seu perdido na droga, na cachaça, na imundícia, no vício, entenda, fale o que Deus fala, não o que você está vendo de ruim. Não estou falando para ser um hipócrita, mentiroso. Eu reconheço, os meus olhos estão enxergando, mas mais verdade do que isso é o que meu Deus fala. O que ele fala? Campanha de sexta-feira. Está em campanha. O que diz a faixa lá fora na campanha? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas aí vai ter gente que vai ficar em casa falando: não tem jeito mesmo, não. Para ele não dá. Não, esse está perdido. Esse está perdido. Esse... Vai ter o quê, irmãos? O que você acha que essa pessoa vai ter? O que ela crê. A boca fala o que está cheio o coração. E o nosso tesouro estará onde estiver o nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Isso é o que Paulo estava fazendo. Só que eram coisas gritantes, que hoje no nosso meio dificilmente nós vamos ver. Mas vão ser coisas sutis, que vai tentar nos afastar do evangelho simples como ele é. Sabe? Isso Paulo fala para os coríntios. Você quer ver? Olha o que Paulo fala. Faltou o 21, né? Aí o 21 diz o quê? Deus fez daquele que não tinha a oferta por todos os nossos. Irmãos, todos, entenda. Deus, ele está sujeito ao tempo. Para Deus tem futuro? Deus não, mas para a gente tem. Então aqui dentro está incluído o meu pecado até que dia? Até quando? Eu quero que você é inteligente, pensa.
aceitei ele. Ah, então tá bom. Então o sacrifício na cruz, ele marcou uma data para você. Você vai até aqui, que você me aceitou aqui, pronto. Daqui para lá você não peca mais. Se pecar, já era. Está perdido. O que os irmãos acham? A irmã Celi já marcou a charada da irmã Fátima. A provisão de Jesus na cruz é para todo ser humano que já existiu, que existe, que ainda vai existir, para todo o tempo, de toda a história da humanidade. Se transformássemos, Carol, os pecados em valores monetários, vamos supor, o pecado de toda a humanidade, de toda a sua vida, vamos supor que todo ser humano vai viver 120 anos. É muito pecado para um ser humano só. 120 anos. Todo ser humano, todos que já existiram. Hoje a Terra tem o quê? 7 bilhões? Já 7 para 8 bilhões. É os vivos, né? E mortos. Meu Deus do céu. Sei lá, bota aí 1 trilhão de ser humano. E aí nós transformássemos tudo isso em valor monetário para real. 100 trilhões de reais é o preço do pecado de todo ser humano até Jesus voltar. Desde que nasceu até morrer, até Jesus voltar, teria que ser assim: Deus, quanto é que eu tenho que pagar aí? 100 trilhões de reais para eu poder perdoar todo mundo. Aí é como se Jesus tivesse ido para a cruz e pagasse 1 bilhão a mais em vezes o valor que Deus estaria cobrando. Quando ainda tem troco, cara. Aleluia. Você entende isso? E aí, para quê? Para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Pensa comigo, o que você fez de bom para se tornar a justiça de Deus? O que você fez de bom? Hã? Alguém fez alguma coisa de bom? Mas não, pastor, eu fiz. Eu atravessava o ceguinho lá na rua, orava, eu era criança, eu fui escoteiro, eu cuidava, eu dava sempre aguinha para os gatinhos que ia lá na porta, eu nunca taquei pedra no vizinho. A gente aprendeu, irmãos, na vida a gente aprende um sistema que atrapalha muita gente. Carol, você vai ser mãe ainda. A maioria de nós, talvez até você tenha aprendido assim, mas a maioria dos papais aqui, irmã Rita, a gente já fez assim, as irmãs que são mães, já fizeram isso, irmãos. Se você comer tudo, vai ganhar um presente. Se você passar de ano, vai ganhar uma bicicleta, da era calói, no final do ano. É? Alguém já viveu esse tipo de experiência? Vai ganhar uma bala. Percebe? Nós estamos, sem perceber, criando, incentivando dentro dessa criança um sistema chamado meritocracia. Recompensa. Só ganha se fizer. Aí vai Jesus para a cruz e muda isso tudo. Nossa cabeça fica difícil de aceitar. Não, mas é tudo de graça assim, pastor. Não, tem que fazer alguma coisa. Não é ser só assim, não. É só crer e recebe. O último versículo, nem falando de Colossenses, olha só, nem entrando lá. Para a gente, na quarta-feira que vem, vai ter aula, vai ter ponto, hein, irmão? Não pode. Olha aqui, ó, Romanos 5,17. Quem acha uma ideia legal? Reinar em vida. Reinar em vida. Você acha uma ideia boa? Acha, irmão Glorinha? Não? Mais ou menos? Ficou em dúvida. Presbítero Samuel, você acha legal reinar em vida? Porque quando a gente reina, quem não reina? O pecado não reina. O diabo não reina, a miséria não reina, a enfermidade não reina. O que eu preciso fazer para reinar em vida? Pois se pela transgressão de um só homem, que homem é esse? A morte reinou por meio desse. Muito mais os que fazem o quê? É só receber, que está escrito, não é possível. Não tem nada para fazer. Os que recebem o que? Está transbordante o que, irmãos? Provisão de quê? E que mais? E do dom? Vai acontecer o que com esse? Eita, meu Deus! Aleluia! Por intermédio único, quem é esse homem? Fica em
entender isso? O pecado foi por um homem, Adão, para reinar em vida. É por um homem, Jesus Cristo. Como é que a gente faz, irmão Glorinha? Recebendo dele. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Como é que faz para receber esse negócio? Como é que é o negócio? Eu vou em algum lugar, eu vou em algum banco, faço um cadastro lá no SUS, sei lá. O que eu faço para receber esse transbordante graça e o dom da justiça? Ai, aleluia! É pela fé. Mas vamos ser sinceros, não é fácil. O que pode facilitar a minha fé? O que vai facilitar a minha fé? Obrigado, presbítero Carlos, não vamos passar a oferta. O que vai facilitar eu desenvolver, utilizar essa fé, irmã Rita? A palavra. Mas o que eu faço com a palavra? Leio ela, tá bom, aprendi. Tem que crer. Mas olha, o que Paulo fala que Davi falou? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. 2 Coríntios 4,13, como está escrito: criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então o que a gente precisa falar? Que nós cremos. Vocês vão se entendendo? Pastor, isso é verídico que eu vou falar. Uma irmã enfermeira, no início da Covid, ela falava com um monte de gente: irmãos, eu não posso pegar esse negócio, meu Deus. Ai, Jesus, se eu pegar, eu não posso, eu não sei o que, ela não posso pegar. Ela só falava que não podia pegar. O que estava dentro dela? O medo de pegar. E o medo é o antídoto da fé. Como é que desenvolve o medo? Não desenvolvendo fé. Estão me acompanhando o raciocínio? Você acha que essa enfermeira pegou ou não pegou Covid? Pegou. E não só pegou. Você acha que ela ficou internada, sim ou não? Sim. Você acha que ela ficou entubada, sim ou não? Sim. Você acha que ela ficou mais de 30 dias, sim ou não? Sim. 40 dias entubada. Quase bateu as botas, quase. Mas foi um fileto assim da misericórdia de Deus que trouxe ela de volta. Então o que acontece, irmãos? Não, a gente não precisa ser mentiroso, ser hipócrita, irmão. Eu estou vendo, tem um problema. É verdade. Mas tem solução. É mais verdade ainda. Aonde, pastor? Na cruz. E o que vai fazer eu desenvolver essa fé? Falar. Senhor, o Senhor conquistou para mim. Irmãos, eu falo isso e repito, não tem, nas minhas orações, e não só oração, constantemente, eu crio esse exercício, cria isso para você. Eu falo para mim, cara, obrigado, Senhor, porque hoje só abençoou o meu dia. Isso no início do dia, porque hoje o Senhor já abriu as portas, o Senhor já me deu graça diante das pessoas que eu terei contato, o Senhor já providenciou. Irmãos, o presbítero Zé Maria estava lá em casa há umas 2, 3 semanas me ajudando lá, fazendo uma obrinha, ele e o César, e tinha hora que tinha que, lembra daquela da caixa d'água, da descarga? Irmãos, a descarga, a gente ligava a descarga, ficamos quantos dias para ligar aquela descarga? Que coisa, chamamos até o teu cunhado, como é que é o nome dele? Que é especialista em descarga. Eu acho que ele fez um lá em Harvard, um curso lá de descarga. O Zé falou: não, vou trazer ele. Coitado, o irmão foi lá, já estava umas 3 horas suando. O irmão Luiz foi lá, lembra, irmão Luiz? Foi lá também. Teve uma hora que aí eu fiquei irritada. Tem coisa na nossa vida que é bom. Aí eu falei: Senhor, não é possível, o Senhor já providenciou isso para a gente lá na cruz do Calvário. Mostra para a gente. Em 2 minutos o negócio aconteceu, os caras funcionou. Irmãos, a gente precisa acreditar, porque a gente fala: eu creio, não significa que cremos. Eu preciso ficar falando isso até acontecer, presbítero Ivan. Entende isso, irmãos? Foi a descarga, tinha um capeta naquela descarga. Quando a gente falou: eu creio, o negócio, o capeta foi embora. O irmão Luiz quase caiu lá do telhado. O irmão Carlos Alberto já estava estressado.
Eu também não aguentava mais a dor de cabeça. Falei, meu Deus do céu, que confusão. O que eu acho assim lindo em Jesus é que nos mínimos detalhes da nossa vida, Ele providenciou a solução. Sabe, naquilo que a gente acha, Deus vai se importar com isso. Não é o nosso Pai. A cruz é poderosa para tudo. Glória a Deus. Para tudo. Às vezes, irmã, coisa simples. Você não sabe o que vai fazer para o almoço. Exercita isso, é gostoso. Vai desenvolver. Isso, aí, não sei nem o que ele falou, ele falava, faz peixe, chama ele. Não, mas às vezes você precisa de criatividade, ideia, seja o que for. Não, o presbítero Jorge lá no trabalho, é muita coisa. Fala, Senhor, o Senhor já providenciou. Rolar, ainda mais hoje no direito, né? De cima para baixo, que tinha que ser a referência, está invertendo tudo. Você falar, vai aparecer, vai, vem. Isso é receber a abundante graça e o dom da justiça, porque é falando o que Ele já deu que aparece, não é esperando aparecer para falar que Ele vai dar, é crendo. E o que ajuda a gente a estabelecer, porque a fé de fato, sabe quando é que ela aparece? Quando a gente sente paz lá dentro, viu? É uma certeza que a gente não sabe explicar, mas sabe que vai acontecer. Estão me compreendendo, irmãos? Então vamos orar para que nós venhamos a realmente, irmãos, na nossa vida, no dia a dia, olhar só para Cristo, entender que a cruz do Calvário providenciou tudo que eu e você precisamos, tudo. Esse é o exercício do nosso dia a dia. Eu vou orar e os irmãos vão ficar ali na porta. Se você sair sem dar oferta, eles vão fechar a porta, você vai dormir na igreja. Não é brincadeira. Aqui nós somos livres. Ninguém precisa ficar com medo. Isso ainda não é. Na igreja não tem ditadura, pelo menos não deve, né? Vamos orar pela cirurgia do irmão Nelson. Em nome de Jesus, presbítero Jorge, vem aqui orar por gentileza. A graça te capacita a lembrar de tudo. Cirurgia do irmão Nelson, que é o irmão da irmã Fátima. É seu irmão? É um irmão dela. Nelson vai passar por uma cirurgia pelas ofertas e pela palavra. Em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai, graças te damos, meu Pai, nessa noite mais uma vez, Senhor, por estar na tua presença, meu Pai amado, de podermos sair daqui cheio, meu Pai, com a certeza, meu Senhor, que o Senhor está, meu Pai, no controle de todas as coisas, Senhor Jesus. Nesse momento, Pai amado, venho colocar o irmão Nelson, meu Senhor, nas tuas mãos, meu Pai. Vai passar amanhã por uma cirurgia, Senhor Jesus, e o Senhor é o mestre dos médicos, meu Pai amado. O médico será somente um instrumento nas tuas mãos, meu querido. Pai, também, Senhor, o Senhor venha abençoar, meu Pai amado, cada ofertante nessa noite, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, entrar com providência, com provisão naquilo que teus filhos necessitam, Deus. Obrigado também, meu Pai, pela essa palavra, meu Pai, pelo esse culto racional que tivemos na tua presença, Deus. Saímos daqui, meu Pai, alegre, contente, Senhor Jesus, porque tu estás presente, Pai. Essas as crenças que eu te peço. Já te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estenda assim as suas mãos. Sexta-feira nós temos a campanha aqui, tá? Querendo o Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Venha, traga sua família, se você pode. Domingo pela manhã não teremos escola bíblica dominical. Domingo à noite terá culto de louvor e adoração às 18 horas. E depois, quarta-feira, novamente às 19 horas. Nós vamos continuar aqui em Colossenses. Vamos falar mais do capítulo 1, do capítulo 2, para no máximo na segunda semana de janeiro a gente retornar a Romanos. Amém? Você vai ter uma noite renovadora, abençoada, restauradora, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo
e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos os filhos e filhas, não somente hoje, mas para todos sempre. Os filhos de Deus digam amém. Dê um abraço aí no seu irmão, e se você trouxe uma oferta, pode depositar a sua oferta na salva em nome de Jesus.